Continuamos com foco na situação política conturbada na Guiné-Bissau. Foi detido esta terça-feira em Bissau o deputado da diáspora europeia Flávio Batican Ferreira. Radicado em França, o deputado viajou a Bissau, onde participou numa cerimónia religiosa quando foi detido por homens encapuzados, acusado de preparar um golpe de Estado. Falámos com Nicolas Lignol, advogado de longa data do deputado Flávio Batican Ferreira. O Flávio Ferreira é meu cliente há já algum tempo. Ele está muito implicado na campanha política. As informações de que disponham é que chegaram milícias à sua casa, decidiram prendê-lo, julgo que ele estava em plena cerimónia religiosa. Ao capturá-lo, alegaram que isto provava que ele estava a preparar um golpe de Estado. Isto é particularmente eloquente sobre a vontade que tem o regime em respeitar as liberdades fundamentais e os direitos humanos. De acordo com o advogado, o deputado da diáspora Flávio Batican Ferreira, do PAIGC, muito envolvido na campanha política na Guiné-Bissau, já temia pela sua segurança. Há já muito tempo que ele me tinha alertado sobre os grandes receios que tinha em relação à sua segurança. Há praticamente um ano que a Liga dos Direitos Humanos da Guiné-Bissau me contactou, me dando conta das grandes dificuldades enfrentadas pelo partido PAIGC, de que faz parte Flávio Ferreira. Ele deu-me conta das suas grandes preocupações. Ele candidata-se às legislativas e apoia a candidatura do presidente Domingos Simões Pereira. Ele estaria em perigo, segundo o próprio, mas trata-se de um homem corajoso. Ele tinha voltado para a Guiné-Bissau contra o meu parecer. Disse-lhe que estava preocupado com ele e infelizmente constato que o poder não recua em nada para o fazer calar. Segundo informações de parentes do deputado transmitidas ao advogado Nicolas Lignol, Flávio Batican Ferreira está provavelmente detido no Ministério do Interior em Bissau. Esta noite fui alertado pelos seus próximos, explicaram-me que provavelmente ele estaria preso no Ministério do Interior por pessoas que se escondem, que não querem assumir publicamente de quem se trata e, de qualquer maneira, usam pretextos falaciosos. Portanto, imagino que não vão ter acesso a informações. Este tipo de incidentes são atentados muito graves contra a democracia e as liberdades fundamentais que devem ser colocados perante a cena internacional por forma a que finalmente se reconheça a qualidade de ditador do presidente atual da Guiné-Bissau e que se possa finalmente organizar eleições livres neste país que bem precisa delas. O presidente da Liga Guinense dos Direitos Humanos, Boubacar Touré, recorda que, por ser deputado, Flávio Batican carece de uma imunidade e que terá sido por essa razão detido ilegalmente. As informações são muito escassas, mas nós temos a confirmação que ele está detido nas instalações do Ministério do Interior. As razões oficialmente não temos, mas pelas redes sociais temos a acompanhar o que ele terá sido detido por ter organizado uma cerimónia tradicional num dos setores do interior do país. Essa será, portanto, uma razão oficial? Na sua opinião, qual é a verdadeira razão da sua detenção? Bom, eu acho que a verdadeira razão tem a ver com perseguições políticas. Nós estamos a lidar com um regime autoritário, hostil às liberdades fundamentais, às vozes discordantes, e, portanto, não é a primeira vez. O senhor Flávio já teve um incidente com a polícia e foi detido. É um deputado com imunidade parlamentar, portanto, não pode ser detido a não ser nos casos de flagrante delito. A motivação da sua detenção a confirmar é um não assunto. Organizar cerimônias tradicionais não é um crime na Guiné-Bissau. Não há nenhuma lei que tipifica isso como crime e mesmo que fosse crime, ele tem de ser a imunidade tem de ser levantada e, consequentemente, um processo tem que ser instaurado nos termos legais, através da Polícia Judiciária ou do Ministério Público. Portanto, mas como eu disse, tudo isso são situações lamentáveis que nós condenamos com toda a energia, de intimidações, de chantagens, que se enquadra na estratégia deste regime autoritário de silenciar as vozes discordantes e tentar limitar o espaço político aos opositores. O antigo primeiro-ministro da Guiné-Bissau, Aristides Gomes, também radicado em França, alerta para um fator comum a todas as recentes detenções:
Segundo diz, são sempre homens armados e encapuzados, portanto não identificados, o que o leva a falar em milícias ilegais do presidente Umar Sissoko Embaló. Não há nenhuma detenção que se faça através, por exemplo, da via judicial, através da polícia judiciária. Todas as detenções são feitas pelo Ministério do Interior. E eu diria que há uma coerência, por quê? Porque as instituições policiais tradicionais não são elas que perpetuam essa repressão. Prendem as pessoas, mas quem faz a repressão são as milícias do presidente Sissoko. São ilegais, toda a gente já sabe, nós já estamos habituados à ilegalidade deste regime, mas o que eu quero mostrar é que por detrás, digamos, das instituições tradicionais da polícia, há sempre a penetração dessa milícia que está alojada no Palácio da República e que habitualmente reprime, mas sob forma encapuçada. Portanto, esses elementos nunca vêm abertamente. Portanto, há uma intervenção de gente encapuçada, como o que se passou, por exemplo, com as mudanças que se fizeram por via da força no Supremo Tribunal de Justiça. Sabe que no Supremo Tribunal de Justiça, gente encapuçada impediu o presidente legalmente eleito de continuar a trabalhar no seu gabinete. Essa gente encapuçada, fardada e encapuçada, mudou as fechaduras e essa gente impôs um novo presidente, que era o vice-presidente do presidente que foi impedido de continuar a exercer as suas funções. Os casos de espancamento e detenções arbitrárias têm sido vários dentro e fora da Guiné-Bissau. Militantes guineenses foram espancados em Odivelas, nos arredores de Lisboa, e em Paris, à margem de um encontro entre Umar Sissoko Embaló e o presidente francês em dezembro. Uma situação que se vem agravando à medida que o mandato legal de presidente de Sissoko Embaló chega ao fim, de acordo com Aristides Gomes. Quanto mais nós nos aproximarmos da data fatídica dos 27, mais o presidente estará numa situação, enfim, de apuros, uma situação desagradável para ele, uma situação de tensão. E quanto mais, portanto, nós nos aproximarmos dessa data, haverá mais repressão. Portanto, a repressão irá intensificar-se, né? Vai ser uma repressão, foi sempre uma repressão que não tem racionalidade nenhuma, tendo em conta os princípios e as leis que vigoram no país. Não tem racionalidade, é uma repressão marginal, é uma repressão feita por milícias. O presidente Sissoko diz que todo aquele que o desafiasse teria a possibilidade de ver o alcance da sua capacidade de repressão. Portanto, há um facto que é inegável hoje em dia na Guiné-Bissau, em como o Estado, sob o regime de Sissoko, não conhece nem a regra de persuasão, nem a aplicação do direito, e que se baseia unicamente na repressão. E essa repressão é teorizada pelo próprio presidente. Cada vez que ele intervém, nós, como diria o português, vemos a nossa vida andar para trás. Cada vez que ele intervém na base da força, na base da repressão, mas com uma teorização própria da repressão. O discurso dele sobre a ordem, a disciplina, quer dizer, nós somos remetidos com isso ao discurso salazarista que nós já conhecemos, né, e de Caetano, portanto, da defesa da ordem, enfim, o discurso fascista que nós conhecemos em toda parte. Enfim, o próprio lema do fascismo inclui sempre a ordem. Mas a ordem não é uma ordem democrática, não é uma ordem do Estado de Direito, mas é uma ordem personalizada, não é? Uma ordem de captação do Estado para fins próprios, para o enriquecimento ilícito. Ouvimos o antigo primeiro-ministro da Guiné-Bissau, Aristides Gomes, o presidente da Liga Guinense dos Direitos Humanos, Boubacar Touré, e o advogado francês de Flávio Batican Ferreira, Nicolas Lignol, sobre a detenção do deputado guinense da diáspora na Europa.